Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo neste domingo, o 23º do tempo comum, desejando que neste dia do Senhor você se sinta visitado de um modo muito especial por Jesus. Hoje é dia da ressurreição. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós, para que realmente o vivamos como ressuscitados a caminho. Para iniciar esse momento de oração, de escuta da palavra de Deus, de escuta da palavra da igreja, convido você, meu querido irmão, minha querida irmã, a comigo colocar-se na presença do Espírito Santo. Ele que é Senhor, Ele que é Deus com o Pai e o Filho, Ele que não cessa de, em todos os momentos, querer iluminar a nossa caminhada. Ele que deseja profundamente que tenhamos uma verdadeira experiência do seu poder e da sua graça. Clamemos então a ação e a unção do Espírito que vem abrir os nossos ouvidos, a nossa inteligência, para aproveitarmos as graças e bênçãos que Deus nos tem reservado pela sua palavra e pela palavra da sua igreja. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste dia 6 de setembro, a Igreja, na sua liturgia, nos traz a palavra de Deus, a voz do Senhor no Evangelho. O texto do Evangelho deste 23º domingo do tempo comum está lá em Mateus, no capítulo 18, nos versículos de 15 a 20. Mateus 18, de 15 a 20. Ouçamos, portanto, com piedade, com devoção, com atenção, essa palavra de Deus, que hoje vem confortar o nosso coração, vem nos encher de paz e nos fazer viver bem este dia do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo,
Jesus disse a seus discípulos: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Querido irmão, querida irmã, esse Evangelho do 23º domingo do tempo comum vem nos falar sobre a correção fraterna. A correção que é feita entre irmãos. Isso é correção fraterna. Correção feita entre irmãos. A correção fraterna, de modo algum, pode ser um ato jurídico de condenação, de exclusão. A correção fraterna é um ato que deve acontecer na vida de um indivíduo ou de uma comunidade em clima de amor e de oração. Afinal de contas, é a correção que acontece entre irmãos. Jesus fala sobre isso no Evangelho de hoje. Quando um irmão está desencaminhado, quando está agindo fora do plano de Deus, longe do caminho proposto por Jesus, ou destoando da vida da comunidade, é preciso que esse irmão seja corrigido. Às vezes, pode acontecer que um irmão, uma irmã, esteja caminhando longe dos caminhos do Senhor. Pode ser que as atitudes, os gestos, pensamentos, ações de um irmão estejam destoando do Evangelho. E eu não estou falando só daquele irmão que está afastado da comunidade por algum motivo, que está longe da comunidade, não tem participado dos sacramentos. Não, não só. Mas quantos irmãos estão ali participando da comunidade, se aproximam, quem sabe, da comunhão todos os domingos, mas aos quais é necessário uma palavra
dentro desse ensinamento de Jesus da correção fraterna. Quando o comportamento, as atitudes, os pensamentos e, sobretudo, a língua da pessoa está destoando do Evangelho, está fazendo tudo o contrário do que ensina Jesus. Jesus que ensina o amor, que ensina o perdão, que ensina a misericórdia, que ensina a partilha, que ensina a necessidade de o buscarmos pela oração, que nos chama a atenção para ter uma vida moral alinhada com o Evangelho, que nos lembra que a vida nossa não termina nesse mundo, mas é preciso viver nessa terra como quem acredita no céu. Pois bem, muitas vezes a correção fraterna é necessária. Mas é preciso ter bem presente que quem corrige não pode ter a postura de um juiz que está ali para condenar ou absolver. Um irmão que vai em direção a outro irmão para corrigi-lo, como disse no início, deve ir num clima de oração e amor. Porque realmente quer o bem do outro e não porque se acha melhor do que o outro ou mais santo do que o outro. Porque realmente quer ver o outro mais feliz e feliz na comunidade e feliz na família. Não porque se acha o dono da verdade e quer se impor sobre o outro como um juiz que está ali para fazer um julgamento, que está ali para decretar uma sentença. Por isso, Jesus, pedagogicamente, ele ensina como deve ser a correção fraterna. O primeiro passo: teu irmão pecou, teu irmão precisa ser corrigido, então vai lá, a sós com ele, e corrige-o, a sós com ele. Em outras palavras, demonstre amor, demonstre respeito pela pessoa que ele é, olhe para ele, nos olhos dele, do teu irmão ou da tua irmã, e não olhe de cima para baixo como se você se sentisse melhor do que ele. Mostre para ele, argumente que o caminho que ele está tomando talvez não seja o caminho mais adequado e mais correto. Essa é a correção. A primeira etapa, digamos assim, da correção, o primeiro momento da correção fraterna. Mas não faça isso antes de fazer um discernimento também. É preciso discernir se realmente aquela pessoa precisa de correção, se não é coisa da sua cabeça. É preciso discernir e pedir que o Espírito Santo possa iluminar, pedir a sabedoria do Espírito Santo, porque tem gente também que age pela própria cabeça e só, não consulta a Deus, acha que está acima do bem e do mal, e que tem o direito de ser juiz dos outros. É preciso estar na presença de Deus, na oração verdadeira, e ser um condutor de amor para aquela pessoa que merece ser corrigida, como um ato de amor. Pode ser que essa pessoa não queira ouvir. Pode ser que essa pessoa esteja endurecida nas suas ideias e não queira mudar. E acha que é assim mesmo, e tem que viver assim mesmo. Então Jesus diz que aí tem um segundo passo.
chame 2 ou 3, ou melhor, chame 1 ou 2 pessoas mais, para que possa também argumentar, para que diante de 2 ou 3 testemunhas possa aquela pessoa se voltar para o caminho da verdade. Esses 2 ou 3 não serão inquisidores. Ao contrário, serão mais 2 ou 3 irmãos que demonstrarão amor. E que demonstrarão o quanto se preocupam com aquela pessoa e querem o bem dela. O contrário, meu irmão, minha irmã, não convence ninguém. Não converte ninguém. Colocar-se diante do outro como um inquisidor ou como uma inquisidora não convence ninguém. É preciso colocar-se como quem ama, que realmente está preocupado com aquela pessoa e que vai ficar muito feliz e realmente feliz se ela abrir os olhos e mudar de atitude. Mesmo assim, Jesus está ciente que aquela pessoa pode estar tão endurecida que ela não consegue sentir o amor. Está tão endurecida que ela simplesmente não aceita aquele ato, aquele gesto de amor. Então Jesus diz, só no terceira situação, chame a igreja. Ou seja, chame as autoridades da igreja. Chame os pastores da igreja. Chame as pessoas mais maduras da comunidade. Chame aquele que tem a missão de coordenar uma direção na comunidade, seja uma pastoral, um movimento. Chame a igreja. E a igreja também não chegará como juíza, mas chegará como mãe. Chegará como pastor, exalando amor, respeito humano, cuidado para com aquela pessoa e o desejo de que ela mude de opinião e passe a viver segundo o Evangelho. Mas Jesus sabe que o ser humano muitas vezes tem a cabeça dura e nem a igreja ele quer ouvir. Por mais que se aproxime dele exalando amor, no desejo sincero de querer vê-lo feliz, sem impor nada, mas propondo o caminho da felicidade, pode ser que ele não ouça ainda a igreja. Aí Jesus diz, se nem a igreja ele quer ouvir, então que ele seja tratado como os publicanos e cobradores de impostos. Que ele seja tratado como os pecadores. E o que isso significa, afinal de contas? Significa que ele deve ser expulso da comunidade, é isso? Não. Significa que ele tem que ser simplesmente ignorado? Não. Significa que ele tem que ser submetido a um tribunal e excomungado? Não, não é isso que Jesus ensina. Os cobradores de impostos, os pecadores, são os mais dignos da nossa misericórdia, da nossa piedade, da nossa oração. São os que mais precisam do nosso testemunho. O que nós temos para oferecer a quem não quer se converter? Uma vida ainda mais santa. Um compromisso ainda mais forte com Deus. Um focar-se ainda mais no Evangelho. O fazer a nossa parte, contribuindo para que o reino de Deus continue se fazendo presente no nosso cotidiano. É isso que devemos fazer. Para que realmente pelo testemunho
possamos chamar a atenção daqueles que não quiseram voltar-se para a verdade e não quiseram até então abandonar o caminho do erro. Que lhes seja imposta a sorte dos cobradores de impostos, dos publicanos, dos pecadores. A misericórdia, a piedade, o esforço por testemunhar o Evangelho. Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês não devem desanimar porque aquele irmão não quis ouvir a verdade. Vocês não devem desanimar e deixar descambar uma caminhada que vocês já fizeram, porque o outro não quer ouvir vocês. Pelo contrário, sejam mais firmes na fé, sejam mais amorosos, sejam mais misericordiosos, testemunhem mais, ainda que sofram perseguições, ainda que sejam incompreendidos, ainda que difamem o nome de vocês, que mintam a respeito de vocês, mas estejam mais firmes do lado do Evangelho e orem por aqueles que fazem o mal e por aqueles que insistem no caminho do erro. Em outras palavras, irmãos, essa pedagogia de Jesus da correção fraterna não é outra coisa senão a caminhada que devemos fazer de uns para com os outros para crescer no amor e na misericórdia, para crescer no respeito humano e no cuidado para com o outro. Que Jesus nos ajude a ser testemunhas de verdade e crescer cada vez mais no amor a Ele e a Sua palavra, para podermos quebrar, mais do que com palavras, mas com o testemunho, as pedras que ainda possam existir nos corações humanos. Que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Quando a dor me consome, murmuro o teu nome, e mesmo sofrendo eu posso cantar